Boa noite. Meu nome é Carla, sou professora pedagoga. E eu estou compartilhando com vocês esse meu blog, Alfabetização Significativa e Discursiva. Depois eu deixo o link com vocês. Então, antes de começar, dá o seu like, o seu joinha, ó, com o dedinho para cima, para dar uma força pro canal. Se inscreve se você não se inscreveu. Deixa também o seu comentário, porque se você não deixar o seu comentário, eu não tenho noção quem está vendo o canal, tá? E deixa a sua opinião, o que você deseja ver, né? Para eu poder saber o gosto das pessoas. Eu vou deixar também, me pediram no outro comentário, o link, para deixar o link das atividades do blog. Professora gosta muito de ver atividade, né? Mas o meu blog, né, ele tem mais assim, atividade prática, né? Também tem folhinha, também tem, porque no fundamental, né, é necessário usar folhas. Mas se vocês verem nas atividades, nos projetos que eu fiz de educação infantil, vocês não vão achar nenhuma folha xerocada, atividade, mas é tudo muita atividade com artes plásticas, com música, com movimento, com oralidade e, sabe, com textos, muitos textos coletivos. Isso tinha, tá? Eu sempre trabalhei com textos coletivos. E agora, né, estou falando muito em alfabetização discursiva, alfabetização como processo discursivo. Eu acho que eu já fazia isso há muito tempo, desde lá da educação infantil. Eu acredito que não só eu, né? Muitas outras professoras. E o que eu fazia na educação infantil, de sempre registrar os relatos das crianças, o discurso das crianças em textos coletivos, eu continuei fazendo no ensino fundamental, no ciclo de alfabetização, primeiro, segundo e terceiro ano. Então, o que se pode falar, né, em relação à alfabetização discursiva é isso, né? É se trabalhar com textos que são o discurso das crianças. As crianças, elas são ativas no processo de aquisição da escrita alfabética e ortográfica. Elas são protagonistas, elas são autoras. E significativa porque se trabalha com temas do interesse delas. Eu trabalho com projetos interdisciplinares, né, em que as disciplinas, há uma interdisciplinaridade entre as disciplinas, né? Estão todas dentro do mesmo projeto ali, trabalhar. Então, essa turma, por exemplo, assim como muitas outras, eles têm gostos, né? As crianças têm gostos que são comuns. Então, animais são gostos comuns, princesas e príncipes são gostos comuns, lendas eles adoram, né? Curupira, mula sem cabeça, também. Tudo que assusta, né? As crianças gostam muito. Então, são temas que acontecem em várias turmas que se repetem, né? Eles demonstram esses interesses em comum. E dinossauro é um tema muito em comum, né? Eu já trabalhei com uma turma de 5 anos de educação infantil que foi assim mágico, né? Foi um acontecimento emocionante, né? Porque eles tinham era muita empolgação, muito interesse. E quando acontece isso, acontece algo mágico dentro da sala de aula que é emocionante. Então, essa turma também tinha, né? Mas era um primeiro ano do ensino fundamental. E no primeiro ano do ensino fundamental, deixa eu ir mostrando aqui para vocês, né? Não é possível se trabalhar como educação infantil, né? Porque na educação infantil, esse tema dos dinossauros demorou quase um ano, praticamente o ano todo.
E na educação e no ensino fundamental, no primeiro ano, eu tive que dar uma sintetizada. Mas, né, foi possível. Eu já escutei gente falar assim, mas você só consegue trabalhar dessa forma assim, né, construtivista, com a criança protagonista, com participante ativa do processo de ensino-aprendizagem, não é na educação infantil. Na educação infantil é fácil. Eu quero ver fazer isso no fundamental, pois eu mostro que é possível. Embora não seja, né, com a mesma... A gente não tem um tempo, né, que a gente tem na educação infantil. Porque tem um currículo lá que você tem que também dar conta daquele currículo, né, que agora tem a Base Nacional Comum, tem o currículo da rede, e você tem que trabalhar, né, outros assuntos também. Mas foi possível, né? Então, vou mostrando para vocês, tá? Essa aqui é a parte final, que é o texto individual, eu vou mostrar no final, do que eles descobriram sobre os dinossauros. Então, quando eu começo um tema desse, a maioria dos temas, eu começo sempre com música. Então, começou com essa música aqui sobre os dinossauros. E essa palavra aqui, dinossauros, ela é destacada, né, pela letra inicial, pela letra final. E no início do ano eu já faço uma lista dos temas que eles gostariam de estudar. Eu escrevo no cartaz, eles vendo eu escrever, eu perguntando que letra começa. E depois eu boto no alfabeto. Então essa palavra já era uma palavra que está significativa, porque eles que escolhem as palavras. As palavras que ficam lá no alfabeto são palavras escolhidas pelos alunos. E então era uma palavra que serve de consulta, uma palavra que é memorizada globalmente, né? Então eles já memorizaram também pela letra inicial e final e a memorização global. E aí eu estou intervindo nos níveis pré-silábicos e silábicos, que eu já expliquei no outro vídeo. E eles circulam, e também outras, né? Eslamossauro, espinossauro. E também a gente trabalha as rimas, né? As palavras que terminam com som parecido, que é uma poesia dessa música. E depois eu pergunto a eles o que eles sabem sobre os dinossauros. Então, o que nós sabemos sobre os dinossauros? Então, no início do ano, eu sou escriba, né? E eles são os autores do texto. Eles, né, relatam o texto e eu escrevo. Só que nesse momento aqui do ano, eu esqueço sempre de botar a data. Eles já estavam escrevendo, então cada um aqui escreveu uma frase. E é isso que eu quero mostrar, como ocorre essa alfabetização discursiva, né, com texto. As crianças, elas relatam o texto. Então, é o discurso das crianças, por isso que é discursiva, né? E na interação, né, da produção ali do texto, né, tem uma interação, a minha mediação, perguntando que letra começa, né? Dinossauros, quantas sílabas tem, como escreve a primeira sílaba dia, a segunda sílaba no, sal, aí ele vai falar que é com S, aí eu vou informar, né? Não, se eu botar um S no meio da palavra, fica dinossauro. O S vai ficar com som de Z, som fraco. Para ficar com som forte, tem que ter 2 S no meio da palavra, vai ficar sal, tá? Sa. Então, como é que vai escrever sa? SS com a vogal A, mas não é sa. É SAU, SSA, as crianças falam U. Então, eles vão interagindo. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu mostro isso. E eles vão aprendendo a escrever, né? A aquisição da escrita alfabética e ortográfica, porque são sílabas simples e complexas que são trabalhadas juntas na produção do texto, tá? E também, né, a orientação espacial do texto, da esquerda para a direita, a estrutura frasal, né, o espaço entre as palavras no texto, o uso do ponto final de outros sinais de pontuação no final da frase, terminou a frase,
terminou o pensamento, terminou a frase, coloca o ponto final, a vírgula. Então eu já vou falando de tudo isso, todos os sinais de pontuação. Vou falando de tudo, em relação ao texto, parágrafo também falo. Mudou o assunto, mudou o parágrafo, né? E eu tenho cada parágrafo que tem um grupo de frases ou uma frase, depende, né? E aqui, aí então eles perguntam o que, né? Eles gostariam de descobrir sobre os dinossauros. Então, eles vão perguntando e a gente manda essa lista de perguntas. Eu também incluo as minhas perguntas juntos, né? E incluo escrevo essa lista de perguntas e depois eu mando para casa. Mas eu mando em partes, né? Porque às vezes ficam muitas perguntas. Aí eu mando 6, 5 perguntas, 7, depende. Para eles pesquisarem em casa e depois eles trazem no caderno, fazem no caderno, colam figuras e depois fazem uma roda de conversas e eles socializam o conhecimento, o que eles pesquisaram sobre os dinossauros. Então, mesmo quem não pesquisou, acaba aprendendo com o outro na roda de conversa sobre os dinossauros, sobre pesquisa. Tá? Aí, só na roda a gente não escreve o texto. Aí depois eu tenho que botar eles sentados na cadeira, de frente, para o quadro, para ir botar o cartaz no quadro. Porque aí também eles veem a orientação do texto, se escreve da esquerda para a direita, é necessário botar eles de frente. Então, aí depois deles conversarem, eu vou chamando cada um para escrever uma frase. E eles ficam muito empolgados. Tem vídeo aqui, eles ficam levantando o dedo, sou eu. Todo mundo quer escrever. É uma empolgação enorme, né? E depois tem um texto final sobre o que eles descobriram sobre os dinossauros. Então foram feitos, na verdade, vários textos sobre o que eles descobriram, que a pesquisa foi feita em parte. E eles fiz um blocão, né, com os textos. Eu vou ler aqui um pouco. O meteoro caiu no México. Os vulcões entraram em erupção. E a poeira tapou o sol. As plantas, não dá para ler que está pequeno, morreram. Não, as plantas morreram. E os herbívoros, que não podiam comer as plantas, morreram. Então os carnívoros morreram porque não tinham o que comer. Os carnívoros não tinham como comer os outros animais que eram os herbívoros. Todos morreram, né? Foram morrendo aos poucos. O que descobrimos sobre os dinossauros? Aí, então, aqui eles fizeram uma lista dos dinossauros carnívoros que eles pesquisaram. Então, eles vão falando. E aí eles falam, Carnotauro. Aí eu pedia para escrever no caderno, escreve Carnotauro. É um ditado. Então, aí eu ia vendo como eles escreveram e chamava um para escrever no cartaz. E eu ia também intervindo na escrita deles. A maioria aqui já estava alfabético, tá? E um ia ajudando o outro. Eles também iam ajudando o colega aqui a escrever, né? Eu ia perguntando, eles também iam ajudando. Então, ocorre nessa interação, né? Essa interação, como diz o Vygotsky, é importantíssima. Então, essa alfabetização, né? Com essa perspectiva discursiva, ela trabalha muito com o Vygotsky, né? E eu também trabalho muito com a Emília Ferreira, né? Que para mim é fundamental. Conhecer as hipóteses de escrita dos alunos para você intervir de acordo com aquela lógica do pensamento. Conhecer como a criança está pensando é fundamental. E o que descobrimos sobre os dinossauros, né? Então, aqui foi uma pergunta sobre as aves. As aves evoluíram dos dinossauros? Então, eles falaram na roda. As aves evoluíram dos dinossauros. O Archaeopteryx foi a ave original. Então, o primeiro dinossauro que começou a criar pena, bico, foi o Archaeopteryx. E eu pedi para escrever depois a gente falar das características das aves. Tem pena, nasce de ovo, 2 asas.
E eu pedi para escrever uma lista de aves. Então você me perguntando, eles é que falam, não sou eu que falo, sempre eles é que falam. Fala o nome de uma ave, arara. A arara começa com que letra? Quantas sílabas tem? Arara. 3 sílabas. Como é que vai escrever a primeira sílaba? A, só a letra A. Segunda sílaba, Ra. Né? Então, esse som do R fraco, ele se repete muito nos textos, nas listas. Então, eles já estão cansados de saber que é o R, é o som do R. Ra, R-A. Como é que vai escrever a terceira sílaba Ra? R-A. Então, o que acontece? De tanto a gente trabalhar com essa forma, né, com esses textos coletivos, com eles participando ativamente, né, tanto como autores, como da aquisição da escrita alfabética e ortográfica nos textos, eles vão conhecendo essas sílabas ditas, né, complexas, que junto com as simples, é tudo junto. Então, o que eu noto, certas sílabas, né, elas se repetem muito, complexas, que eu tô falando, tá? E eles acabam aprendendo. Por exemplo, o R fraco, o R com som fraco no meio da palavra, entre duas vogais, se repete muito. O NH se repete muito. O SS, então, porque era dinossauro, todos os dinossauros, espécies de dinossauro têm SS, já estavam sabendo dessa regra à beça. Entendeu? Então, exatamente, é isso que acontece. Assim, eu estou querendo mostrar de forma prática para vocês como acontece essa forma de alfabetizar, né? E para poder compartilhar com vocês. Já disse que não é nenhuma receita, mas é para ajudar, né? Para quem deseja conhecer como se faz isso, né? E aqui a gente vai trabalhando com vários gêneros textuais, né? Ali foram textos informativos da pesquisa, também teve a poesia, que foi a música dos dinossauros, e aqui foi um texto, é um texto instrucional, que é uma receita de como fazer a lava. Então, aí a gente fez junto o texto e depois eles fizeram a lava e foi uma gritaria danada, né? Uma empolgação. Tem um vídeo aí no meu canal, aí depois vocês veem. E aqui no final, né, foi a conclusão, porque eu queria saber o que é uma avaliação, né? Uma avaliação final, estava no final do ano, dia 13 de novembro, que eu queria saber o que eles descobriram sobre os dinossauros, né? Como é que o que eles aprenderam sobre os dinossauros, como é que eles construíram, né, esse conhecimento, eles, né, aproveitaram, né, esse projeto, qual foi o aproveitamento deles e como é que eles estavam escrevendo, né, qual era o nível de escrita e como eles estavam produzindo textos e lendo textos, né? Então, eu vou ler aqui de cada um rapidamente. Os dinossauros carnívoros comiam carnes e os dinossauros herbívoros comiam plantas. Então, ela já estava alfabética, já escrevendo com sílabas simples, complexas, e um texto coerente, né? Esse aqui, ele já entrou alfabético ortográfico, ele escrevia, era uma criança com síndrome de Asperger, autista de autismo leve, e ele escrevia já com todas as sílabas, né? Ele já começou a ler e escrever com 3 anos, eu acho, entendeu? Então ele já entrou sabendo. Aqui não dá para ler o texto dele, ficou muito apagado. Esse aqui do Pedro Henrique. Os dinossauros eram muito ferozes. E quando o meteoro caiu e matou os dinossauros, então os humanos apareceram na Terra. Aqui eu já fiz algumas mediações. Eu devia ter tirado a foto sem a mediação, né? Porque deixo escrever, mas depois eu faço a mediação em outra folha. Tinham os dinossauros, sem a mediação, eu botei no portfólio. Tinha os dinossauros carnívoros e herbívoros. Eles também estavam alfabéticos. Escrevia com sílabas simples, complexas. Tinha os dinossauros carnívoros e os herbívoros.
na era dos dinossauros, tinham tartarugas. Essa aqui não dá para ler muito. E esse aqui foi interessantíssimo, porque ele faltou, aí eu chamei ele para fazer depois comigo. E esse aqui era um dos mais empolgados que tinham, ele sabia tudo sobre os dinossauros. E a pesquisa dele foi muito além da sala, né? Ele vinha com todo, ele foi o que mais participativo, ele vinha com todo tipo de conhecimento sobre os dinossauros. Então ele escreveu: a era dos dinossauros se chamava, eu deixei como ele escreveu, né? Os erros ortográficos dele. A era dos dinossauros se chamava Era Mesozoica. O dedo do tiranossauro tinha 1 centímetro. Então, aqui ele desenhou o dedo para mim, eu acho que é o dedo. Eu falei, poxa, nem eu sabia que o dedo do dinossauro tinha 1 centímetro, da mãozinha dele que tem na frente, né? E o chifre com X, né? Chamava com X, C com C, S com CE. O chifre do tricerátopo ele escreveu direitinho. O chifre do tricerátopo era igual, com U no final, né, ao do boi. Então, ele sabia que o chifre do tricerátopo tinha a mesma substância, né, do boi, a mesma composição do boi, que forma a nossa unha, né? O espinho do espinossauro era venenoso, com Z, né? Espinossauro ele escreveu direitinho, porque eram palavras que estavam ali, né, sempre nos textos, nas listas de palavras, tiranossauro, espinossauro, triceratops. Então ele escreveu direitinho. E você vê como uma criança de primeiro ano, né? Então a pergunta que eu deixo, que eu faço, será que seria possível eles escreverem, né, dessa forma, com essas palavras tricerátops, tiranossauro, né? E com esse conhecimento, se fosse uma alfabetização, né, de acordo com métodos, né, sintéticos, ou, né, como fônico ou silábico, que trabalha fonema por fonema, primeiro trabalha o A, I, O, U, depois sílabas com fonema da letra B, depois da letra C, depois da letra D, e depois formar palavras só com as sílabas do B e do C, e depois frases só com as sílabas do B e do C, frases que seria possível escrever essas frases. Então isso dá sentido, né, ao texto, à linguagem. Então é isso que eu queria mostrar a vocês. Tá bom? E também eu perguntaria, será que seria possível eles escreverem textos que eles escrevem não só no final do ano, no início do ano? Eles já escrevem textos, né, de forma coletiva, eles vão lá e escrevem no cartaz. Com a letra que se eu iniciasse com a letra cursiva, como agora estão defendendo, né, voltando a defender, que se escreve com a letra cursiva no primeiro ano, com a letra cursiva não seria possível. Né? E nem se eu trabalhasse fonema por fonema e só pedisse para eles escreverem palavras e frases com a família silábicas do B e do C. Eu só ia formar uma frase com aquelas sílabas. Seria muito mais entediante, né? E se eu ficasse só nisso, né? Sem um contexto. Agora vamos estudar as sílabas da letra B. Babebi, bobu. Sílabas da letra C. Cacocu. Aí vamos formar palavras. Agora vamos ler essas sílabas, formar palavra com essas sílabas, vamos treinar a letra cursiva. Seria muito mais demorado, entediante. E eu quero falar para vocês que em maio a maioria da turma está no nível alfabético. E ao longo do ano eles não são só alfabéticos, mas alfabetizados, né? Muito mais que ser alfabético. Né? Lendo, compreendendo, interpretando texto e produzindo textos. Ok? Um abraço, tchau, tchau.